eu acho que a gente tem algumas telas, né, Donato e Edu, para apresentar aqui para o nosso público sobre a alocação dos ativos, sobre a questão da diversificação e como é que se deu isso. Será que a gente pode descer um pouquinho mais agora na apresentação técnica, por favor? Perfeito, De Paula. Assim, eu acho que é muito importante falar sobre diversificação. A diversificação é um dos pilares que orientam a nossa composição do portfólio. E como é que a gente observa isso? A gente tenta distribuir, olhando perfil de cada plano, cenário, alocações, necessidades de caixa, para que você consiga, com essa diversificação, capturar e não ficar refém de um fator apenas de mercado, né, de um segmento, de um ativo qualquer. Essa distribuição ela é feita através de estudos de macroalocação ao longo do tempo, para que de forma resiliente o plano consiga entregar as rentabilidades aos seus participantes. Quando a gente olha especificamente para o plano CV, né, a gente vê uma composição um pouco diferente do plano PRV. A gente tem uma concentração maior em renda fixa e aí vai uma particularidade da estratégia com o momento de mercado e a necessidade do plano. E nos ativos de risco, uma exposição maior em renda variável, com 14%, estruturados, exterior e operações com participantes. Essa composição ela não é feita aleatoriamente, ela tem todo um estudo de macroalocação, olhando para cenário e perfil do plano. E esse plano, como é um plano mais novo, um plano com novos entrantes, com uma contribuição, um plano ainda ali capturando recursos, a gente pode ter uma exposição maior em renda variável, por isso essa alocação de 14%. Donato, sem cortar sua linha de raciocínio, só para quebrar um pouco o protocolo e você continua aqui, claro. Porque eu lembro que quando eu cheguei, e foi um ano difícil, 24, né? E a gente tem essa coisa de conversar com o participante. Eu encontrei algumas pessoas nos corredores da Dataprev, no próprio atendimento nosso na Previdata, né? E algumas situações que eu estive na própria patrocinadora, né? Encontrei participantes ali no elevador, né? E teve gente que falou, não, mas se o meu recurso tivesse aplicado na poupança, na pessoa física, ou tivesse feito numa renda fixa, este ano, esse mês ou esse semestre eu teria tido uma rentabilidade melhor. Às vezes há uma incompreensão, que você tocou num ponto muito importante quando você fala de estudos. Né? Eu falo respeitosamente aos nossos participantes, né? Mas a gente não acorda de manhã e fala, bom, o vento está soprando para um lado e eu vou aplicar aqui ou acolá. Então, assim, se você puder, né, nessa roda de conversa que a gente está aqui, de uma forma muito intimista com o nosso participante, sem cortar sua linha de raciocínio aqui, mas descer um pouco mais nisso. Quer dizer, quando a gente fala de uma estratégia, né, como o Eduardo falou aqui, ou de um PRV, né, que tem uma característica muito própria, ou de um CV, que tem outro tipo de característica, você fala um plano mais novo, etc. Se você puder falar um pouco disso e sem cortar sua linha de raciocínio, acho que vale a pena, nessa prestação de contas, a gente trazer isso de uma forma assim, mais direta para o nosso participante. Perfeito. Assim, quando a gente trabalha para montar assim, um estudo de macroalocação, ou seja, distribuir os ativos nos diversos segmentos, a gente tem algumas métricas e algumas premissas para olhar. Né? Cenário, olha para cenário, olha para perfil do plano, olha para maturidade e o nível de exposição de risco que aquele plano pode correr. Né? Mas a gente olha também, dentro desse contexto, dentro dessa composição, qual é a nossa expectativa de retorno ao longo do tempo. Porque o que cabe, assim, eu acho uma coisa que você colocou aí que me salta aos olhos e que é muito evidente nos nossos questionamentos com relação à gestão, o Eduardo sabe muito bem disso, são olhar para o resultado em janelas curtas. Isso pode trazer uma distorção muito significativa. Se você pegar um ano em que Bolsa não teve um movimento favorável, você fala assim, poxa, se eu tivesse colocado na poupança, eu teria uma rentabilidade melhor do que Bolsa. Dando um exemplo, deu 10% negativo. Você está pegando um único ano, uma janela de 12 meses, ou uma janela de 3 meses, não importa.
Nós, da área técnica, da coordenação ali de investimentos, junto com nossa assessoria, todo o nosso suporte que a gente está olhando no horizonte de tempo de longo prazo. A gente tem que entregar o resultado no longo prazo. E esse resultado no longo prazo entra todo dentro dessa composição e montagem de portfólio, né? Se eu olhar para um ano ruim de bolsa, com certeza você vai me falar, você é um exemplo, não você, né? Era melhor ter colocado na poupança. Mas se você pegar um horizonte maior de tempo, talvez ali 5 anos, 4 anos, 10 anos, não importa o tempo, uma janela maior, você vai ver que a poupança ficou muito para trás. Então, é nessa ótica que a estrutura e a diversificação do portfólio ela é montada para que, ao longo do tempo, a gente consiga entregar resultados consistentes, resilientes e sem o comprometimento específico de um único segmento. Então, a montagem do portfólio é feita em cima dessa estrutura com uma perspectiva de retorno de longo prazo. Não sei se... Perfeito, excelente. Eu acho que esse é um componente... Por favor, Edu. Só acrescentar uma questão para o Donato. No geral, o investidor, ele faz o contrário que deveria. Ele deveria aplicar na baixa e resgatar na alta. Ele, motivado pelas questões erradas, ele resgata na baixa e aplica na alta. Então, quando acontece uma questão da cota cair, é que ele deveria comprar a cota, né? Então, na poupança previdenciária, quando houver uma questão de cota em queda, é o momento de fazer o aporte, né? E o que nós vimos em alguns períodos é que, motivado por questões que talvez sejam um pânico de mercado nos PGBLs, que se motivou algumas questões de vou tirar daqui e botar lá. Mas no longo prazo, o que eu mais vejo é que PGBL não paga o que se promete pagar. Eu não vejo muitas pessoas falando assim, eu estou recebendo uma aposentadoria no meu PGBL. Eu não vejo comentário assim, eu, por exemplo, eu sou beneficiário do meu PGBL. Vejo que no final a pessoa resgata os seus PGBL, né? Mas eu sou beneficiário do fundo de pensão, da entidade Previdata, Petros, Valia, eu sou do Banco do Brasil, da Previ, tenho renda vitalícia ou não, programada, seja lá o que for. Mas eu não vejo que o mercado daqueles que são regulados e recebem pelo PGBL, recebam como nós pagamos aqui. As entidades federais de previdência complementar pagam. As abertas não vejam um volume tão expressivo. Então, desculpa. Então, eu acho que é um contrassenso isso. É excelente, Eduardo. Eu acho que a gente abriu esse parênteses aqui, mas é muito importante para o nosso participante entender isso. Não à toa, né? Quando a gente fala de um fundo de pensão, a gente está falando de investidor, né, institucional qualificado, né? Que é essa capacidade de leitura de cenários para que você cumpra a sua missão institucional, né? Então, e é como você mencionou, infelizmente, ainda no Brasil nós temos um baixo nível de educação financeira, lato sensu, uma sociedade que está amadurecendo, a gente está envelhecendo rapidamente, mas ainda, talvez com essa dificuldade de entender a relevância de você ser previdente, né? E ao ser previdente, você tem que ter uma estratégia, né? Então, às vezes, há algumas incompreensões, então por isso que eu fiz esse corte rápido. Devolvo a palavela para você, para não cortar a linha de raciocínio, mas eu acho que vai ficar o registro aqui, acho que é um componente muito importante. Eu acho muito importante e agradeço por você ter levantado esse tema, eu acho que é de suma importância. O que eu acho também sim, pode complementar essa informação é que nós estamos atentos sempre aos movimentos de mercado. Então, às vezes passa desapercebido, mas pequenos ajustes táticos de alocação não são percebidos pelos participantes, mas nós fazemos. Nós estamos ali no dia a dia atuando nisso. Não é que eu vá zerar a renda variável porque está no momento ruim, porque eu posso perder o time e fazer esse movimento na hora errada e deixar de capturar um retorno na volta. Mas a gente faz uma calibragem sempre no portfólio ali, sempre atento a esses movimentos de mercado, mas não quer dizer que a gente vai zerar a posição ou não.
a gente sempre olha sobre a ótica de cenário e com alocação voltada mais para o longo prazo e não em janelinhas curtas. Excelente, Donato. Pois não, Edu. Sem querer estender muito, Sim. mas o tema é instigante. Em 2024, salvo engano, nós tivemos 2 cortes por excesso de rentabilidade no segmento exterior. Salvo engano, no final do ano, do meio para o final do ano. Então, nós tivemos 2 cortes por excesso de rentabilidade, porque nós ultrapassamos o limite de alocação em investimento no exterior, que é 10%. Então, nós passamos 10% por excesso de rentabilidade no segmento, um ano, que foi um ano um ano ruim, né? Assim, então, nós fizemos uma leitura correta, né, e tivemos excesso de rentabilidade. Em 2025, nós tivemos que fazer realocações por conta de excesso de taxa ofertando taxa de renda fixa de títulos públicos federais para casamento de ativo e passivo no plano PRV. Nós fizemos redirecionamento para casar ativo com passivo, né? Reduzindo ativo de risco para, no longo prazo, capturar uma taxa melhor. Só por isso conseguimos uma taxa melhor do que a poupança até 2000, lá sei quanto, né? Então, tem coisas que o participante não vê, são coisas específicas do plano, mas são naturais da gestão. Né? É isso. Qual outros exemplos você pode dar? Sim, eu acho que você colocou um exemplo muito positivo com relação ao exterior, que foi uma alocação que a gente tinha, deu um baita de um retorno, a gente ultrapassou o limite legal e ali teve que fazer um ajuste pontual. E nesse ajuste pontual, para voltar ao nível, a gente já promoveu um ajuste na estratégia de alocação, olhando para frente, entendendo ali qual seria o movimento lá fora, como iria acontecer, um direcionamento mais para a renda fixa global, um dólar com menos pressão, e isso olhando no contexto geral para 2025, e a gente conseguiu capturar um excelente retorno. Uhum. Aí o participante, quando olha assim, pô, você saiu de 10 para 7 com uma rentabilidade que foi super positiva, mas ali a gente fez um ajuste pontual por necessidade de limite de enquadramento, de governança, né, de enquadramento, mas aproveitamos esse momento para fazer uma mudança na estratégia de alocação. Um outro ponto que você colocou foi capturar esses níveis de taxa, principalmente para título público, né, e trazer isso para a carteira, que vai ser diluído ao longo do tempo. Quando você olha, não nesse momento, mas quando você olha um pouco para frente, em que naturalmente você vai ter um fechamento de taxa de juros, você já incorporou aquela taxa e naturalmente você já está ali com boa parte do teu portfólio batendo as metas e os teus objetivos atuariais. Excelente, Donato. E, por favor, como eu falei, a gente abriu esse parênteses aqui, eu achei muito importante. Qualquer dúvida, aproveite esse momento, você que está nos acompanhando no YouTube, entra no chat, faça suas perguntas. Alguns termos naturalmente são técnicos, né? Então, às vezes, pode soar um pouco estranho, mas aí o nosso time está à disposição até para esclarecer essas questões. E, para voltar ao ponto, Donato, por favor, fique à vontade, vamos lá para os números novamente, para a gente objetivar o que isso representou, que vocês estão dizendo, até porque, já antecipando aqui, já vi que tem uma tela que, inclusive, a gente se compara com outros planos de mercado mais adiante, que eu acho que vai ser a consolidação dessa visão que você, Eduardo, trouxeram, do seu ponto de vista do que a gente chama de estratégia, né, de alocação, de macroalocação e a sua dinâmica de funcionamento na gestão de fundo de pensão. Então, por favor, Donato, vamos voltar lá para os números. Só voltando aqui um pouquinho antes de a gente falar especificamente sobre a questão do retorno, falar um pouquinho da diversificação no plano PRV. Só em comparação ao CV, a gente já vê que tem uma diferença grande ali em renda fixa, né? Esse é um plano saudado, fechado, sem novos entrantes, em que a gente não pode, dentro da estrutura do plano, correr muito risco. Quanto mais risco a gente correr, se for para o lado positivo, tudo bem, mas se a gente errar, o plano é penalizado. Então, a gente
trabalha com os segmentos de risco, né, que é o renda variável, estruturados e exterior, num nível muito mais baixo, concentrando todos esses ativos a mais ali em renda fixa. Hoje o cenário é favorável para a renda fixa, mas a gente tem ali uma carteira muito consolidada e com taxas já pré-definidas acima da meta, o que traz uma tranquilidade no longo prazo. Falando, assim, passando aí para o plano, né, deixar o Eduardo falar um pouquinho, mas 2025 foi um ano assim, bem positivo para a indústria de uma forma geral, né? Acho que os segmentos e os planos aí conseguiram superar as metas, na sua grande maioria, né? No plano CV teve ali um pouco mais de dificuldade de atingimento de meta, mas no consolidado o segmento como um todo foi uma expressão ali, um volume muito expressivo, mais ou menos de 95% ali de atingimento de meta, e a Previdata está nesse grupo, né, de 2025 ter conseguido superar a meta em todos os planos. Um resultado bem positivo. Não sei se o Eduardo quer falar alguma coisa especificamente. Sim, o que nós vemos é que quase, majoritariamente, as entidades conseguiram bater as suas respectivas metas. O importante é falar que nós comparamos entidades, e aqui nós estamos comparando as entidades, exceto aquelas que são as maiores, né? Que seriam aquelas que têm patrimônios que poderiam distorcer o estudo, que aí eu falo de Petros, Previ, etc. Então, são entidades ali que têm aproximadamente, possivelmente podem ser comparadas à Previdata. São em torno de 300 e tantas planos de previdência, 300 e tantos planos, não é isso? Isso. Planos de previdência. Então, praticamente todos eles conseguiram bater as suas metas. Outra coisa que eu chamo a atenção é que pode ser que, olhando para segmentos, nem todos conseguiram superar suas respectivas metas por segmento, mas no consolidado conseguiram bater. O que ocasiona isso é que os segmentos de risco eles conseguiram rentabilizar o suficiente para bater as metas. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem um segmento de risco que a meta era 15%, o plano conseguiu 14% e alguma coisa, o que é o suficiente, que no consolidado bata a sua meta, mas não conseguiu bater o objetivo naquele segmento dentro do seu plano, mas foi suficiente para que no consolidado conseguisse somar o potencial para o plano. Mas foi um ano positivo para quase todas as entidades. Eu estava vendo, Eduardo, sem querer te interromper, já interrompendo, a gente está falando de 94% praticamente dos planos que bateram. Sim, nos planos CVs, 96%, 96%, no plano, né? 95%, nos planos B10, 96%. 96%, no conjunto aí foi excelente, né? Foi excelente. Praticamente majoritário. Né? O que me chama a atenção é que quando você olha por segmento, né, olhando esse quadro, 52% dos planos superaram a meta na renda fixa. E na renda variável, 39%, né? Perfeito. Olhando para o plano BD. Ou seja, consolidando 96%, mas olhando para a respectiva meta por segmento, não. O que significa? É que os segmentos de risco rentabilizaram muito, mas às vezes a meta estabelecida no segmento de risco não foi alcançada, mas por ter sido uma rentabilidade alta no segmento de risco, ela contribuiu no consolidado o suficiente para bater a meta do plano. O que eu acho, assim, que essa tua fala e esse quadro traduz aquilo que nós já havíamos conversado antes, a dificuldade da montagem de estratégia num ano de extrema volatilidade para os ativos. Exatamente. Perfeito. Uma bolsa que bate 15%, mas uma volatilidade tão alta, às vezes você rentabiliza 14,90%. Isso. Então você não conseguiu superar a sua meta de 15%
bateu o benchmark de 15, mas bateu 14,90. No consolidado, 14,90 enquanto uma meta, por exemplo, de INPC mais 6, você consegue superar com 14,90 se tiver uma quantidade de renda variável suficiente que some isso no agregado. E o que nós vemos aí é que as entidades, a maior parte não conseguiu bater segmento por segmento suficiente. Vamos botar ali, a renda fixa foi o que mais bateu, 52%, nos planos BDs, e renda fixa nos planos CVs deu 48%. Isso olhando segmento por segmento, nenhum deles, exceto nos planos BDs, conseguiram capturar o suficiente, além do que 50% do que os seus objetivos. Então, olhando, é difícil montar uma estratégia num ano de alta volatilidade que consiga cumprir por segmento a segmento os seus objetivos traçados. Então, isso traduz o quê? Num ano de volatilidade, como é difícil cumprir a meta, como o Donato falou. Agora, para a gente poder avançar para a próxima tela, que daqui a pouco a gente vai ter o combo aí do atuarial, eu acho que tinha mais uma... Isso, acho que tinha essa daqui, né? Que essa tela aqui também é bem interessante aí. Não sei se o Eduardo ou o Donato que vão falar sobre essa tela, mas também acho que é uma consideração importante da gente passar para os nossos participantes que estão nos assistindo. Essa é uma tela que nós... é a prévia data, em indicadores de dezembro, e que nós botamos o plano PRV, a mediana dos planos, é uma tela que tem a identidade visual que nós usamos nos nossos relatórios. Nós pegamos estudo comparativo desempenho que a nossa prestadora de serviço, Aditus, fornece, e comparamos o plano PRV, plano CV com a mediana dos planos BDs e mediana dos planos CVs. Comparamos também com o CDI e mostramos aqui, comparado com as nossas metas, tanto do plano BD com o plano CV. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos que o plano PRV da Previdata conseguiu superar a mediana dos planos BDs de mercado, ou seja, a Previdata foi melhor que os planos congêneres de mercado. 12,04 contra 11,81. Quando nós olhamos a mesma questão, plano CV da Previdata, contra a mediana dos planos iguais a eles, que são o plano CV de mercado, 14,41 contra 13,60. Ou seja, no ano de 2025, a Previdata foi melhor, tanto nos planos BDs quanto nos planos CVs do que seus planos congêneres de mercado, ou seja, foi melhor. O plano CV bateu também o CDI. Por que você fala o seguinte? O plano BD não tem uma comparação direta com o CDI, porque ele é um plano saudável, ele tem uma métrica totalmente de construção diferenciada. Tá? Quando nós olhamos a meta atuarial, nós vemos que os dois planos conseguiram superar suas respectivas metas. Então, foi um ano, comparativamente aos planos que são os planos congêneres, ou seja, planos BDs, planos CVs, eles bateram seus planos comparativamente e também bateram suas respectivas metas. Então, foi um ano muito positivo, foi um ano muito bom para os dois planos. Excelente. A próxima tela, nós mostramos o patrimônio investido em dezembro de 2025, comparando com a evolução desse patrimônio lá em 2009. Aí nós mostramos o crescimento do plano CV. Donato, você quer falar para a gente? Posso falar. Sim. O que a gente observou em 2025 foi esse crescimento de 15% no plano CV. Isso foi muito positivo para a gente. Eu acho que quando a gente olha no retrovisor, vê a evolução patrimonial, vê a resiliência da gestão do plano, seja ela somente na gestão dos ativos, mas também na gestão do plano como um todo, Esse crescimento patrimonial, ele reflete
assim, não só a gestão dos ativos, mas também as contribuições, né? Se a gente olhar só sobre a ótica e resultado dos investimentos, nós tivemos aproximadamente ali 125 milhões e 900 aproximadamente de resultado financeiro dos investimentos, o que permitiu que a gente ultrapassasse a 1 bilhão de patrimônio, né? Fechamos ali 2025 acima de 1 bilhão, que foi assim uma marca, eu acho que para o plano a gente conseguiu ultrapassar essa marca, e o que a gente entende é que a composição e a diversificação do nosso portfólio, mesmo diante de um cenário de grande volatilidade, permitiu que os investimentos contribuíssem de forma significativa para o plano CV alcançar esse crescimento em 2025. Excelente. Tá? Quando a gente vai para o plano PRV, a gente olhando percentualmente, né, há uma diferença muito grande do plano CV, né? Plano PRV, quase 4% de crescimento. Mas se a gente olhar para o resultado dos investimentos, o resultado é praticamente o mesmo no CV. Ou seja, financeiramente falando, o resultado financeiro dos investimentos no plano PRV também foi de 125 milhões e 900 mil. Muito próximo ali ao do plano CV. Mas quando você olha percentualmente, é um percentual muito mais baixo. O que isso se traduz para a gente? A maturidade dos planos são diferentes, né? O plano CV tem novos entrantes, com novas contribuições, e o plano PRV eu não tenho mais novos entrantes por ser um plano fechado. Então, a gente tem um nível de desinvestimento mensal para pagar e honrar todas as nossas despesas previdenciárias, mas mesmo assim, o plano PRV conseguiu, ao final de 2025, fechar com um aumento patrimonial na quase ali de 4%. Muito bom, Donato, muito bom, Edu. Eu acho que aqui a gente fechou esse ciclo, né, das telas dos números. Não sei se Eduardo, porque a gente vai mudar agora de bloco e vai falar de passivo, né? Então, antes de falar sobre o passivo, quero trazer aqui, pedir a gentileza, Eduardo, em apertada síntese, você e o Donato, né? Eu acho que se fosse fazer alguma consideração do fechamento de 25, já que a gente colocou os números para os nossos participantes, e, por favor, qualquer dúvida, converse conosco no chat, a gente está à disposição, tem alguns questionamentos já chegando, mas a gente está à total disposição sua para que todos os pontos sejam esclarecidos. A gente sabe que essa é uma discussão, às vezes, árida para quem não está no dia a dia ali na área de investimentos, e é nosso papel, nossa obrigação, né, explicar da maneira mais transparente e inteligível, né, equações que, às vezes, têm um grau de complexidade bastante significativo. Então, diante disso, Edu, Donato, acho que assim, é apertada a síntese para a gente ficar dentro do nosso tempo aqui, mas como é que vocês, então, veem a amarração do ano de 25, seja em relação ao PRV, seja em relação ao CV? Seria, eu acho que é importante ficar o registro da área, obviamente do executivo da área e do nosso coordenador de investimentos. Fiquem à vontade aí, por favor. Donato, pode começar. Então, vamos lá. Assim, 2025, eu acho que traduz o esforço, né, e a seriedade com que a Previdata faz a gestão dos ativos. Eu entendo que conseguimos ali alcançar o nosso objetivo no ano, mas não é só isso. Eu entendo que esse resultado de 2025, eles nos motiva e nos incentiva para que a gente continue trabalhando com seriedade, com resiliência, com muita disciplina, que é o que norteia a gestão, né? A gente tenta traduzir as oportunidades na melhor relação risco-retorno para que a gente consiga, ao longo do tempo e no longo prazo, como um investidor institucional, capturar e honrar todos os nossos compromissos com nossos participantes. É isso que eu gostaria de falar para vocês, que o esforço não terminou com o fim do exercício, mas sim uma renovação para que em 2026 a gente consiga um resultado tão bom quanto, dentro de um cenário talvez mais desafiador em cima de um contexto diferente. Muito bom. Por favor, Eduardo. Eu concordo com tudo que o Donato falou. 2025 terminou com
montagem de estratégias e carteiras olhando para 26. Então, acho que essa é a principal mensagem. Em 26, que já começa com um ano que não deveria ser repetido a 27, já começa com uma maturidade de um profissional que já tem quase 40 anos de Previdata, que é o Donato, desses 47, então é um cara que tem a cultura da casa, então goza de toda a confiança e prestígio que a casa merece. Então, eu acho que isso representa o que a casa tem de melhor para a gestão. Eu acredito que nós estamos seguindo o mesmo conceito, que é o pragmatismo sem vieses, a consolidação de olhar os estudos, olhar a maturidade do plano, olhar o regulamento e seguindo acompanhamento de mercado e sempre fazendo aquilo que o que é melhor para o plano, olhando para frente, olhando o que se tem, olhando para frente, ouvindo o mercado, ouvindo aquilo que se põe e não que muitas vezes fala, não, aqui a gente não faz aposta, né? A gente evita qualquer termo que se fala, vamos apostar nisso, vamos apostar naquilo. Aqui não é aposta. Aqui é pragmatismo, é estudo e é realização de muito esforço de trabalho. Então, 25 foi um ano que a gente falasse assim, poxa, é um ano para não se repetir. Espero que tudo aquilo que nós aprendemos com 24, 25, todos os outros anos, né, ele vai se materializar com a gestão daqui para frente. Então, é isso que eu tenho para oferecer e é isso que eu tenho para colocar. Ótimo, Edu. Excelente. Muito obrigado.